Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. Continuando as nossas formações de Quaresma, hoje nós vamos refletir sobre a Virgem Maria, a cheia de graça, a filha do Pai, a mãe do Filho, a esposa do Espírito Santo. Chame-a como você quiser. Ela é a mulher escolhida por Deus para trazer o Filho de Deus na terra. Ela é a mulher que mais encontrou graça aos olhos de Deus. Ou melhor, ela é a mulher que mais encontrou graça aos olhos de Deus, de toda a humanidade, de todos os tempos na história. Do que qualquer protestante, vem falar de que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. De qualquer pessoa que já pisou nessa terra. Ela é, hoje em dia, ainda, a mulher mais cheia de graça que existe nesse universo. Porque hoje ela está no céu, ressuscitada, na glória do Pai, ao lado do Filho, distribuindo as suas graças, intercedendo, alcançando milagres, como ela fez quando ela estava nessa terra. Então nós vamos iniciar hoje pedindo a intercessão de São José, pedindo a graça de Deus e pedindo que a Virgem Maria esteja conosco, nos ajudando a compreender a nossa formação de hoje e a importância dela nesse período quaresmal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar exaltando a Deus, louvando ao Senhor, como ela exaltava e glorificava, e engrandecia, e cantava, e rejubilava, e se alegrava na presença de Deus, porque ela reconhecia quem era Deus e quem era ela. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amigos, que alegria poder falar da Mãe de Deus. Que alegria poder falar da Theotokos, a grande Mãe de Deus. Que alegria poder falar daquela a quem Santo Agostinho disse: é por meio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, é também por meio dela que nós devemos ir a Ele. Que alegria falar daquela a qual Santo Afonso Maria de Ligório dizia: Deus ajuntou todas as águas e chamou de mar, ajuntou todas as graças e chamou de Maria. Maria é o oceano das graças de Deus. Mas, como muitos protestantes vêm falar onde que está Nossa Senhora na Bíblia, ela foi uma mulher qualquer, ela quase não aparece na Bíblia, então eu separei algumas passagens aqui só de improviso, sabe? Para a gente poder refletir sobre esse tema de Nossa Senhora. E eu vou dar um breve testemunho também, aquilo que Nossa Senhora é, aquilo que ela fez e aquilo que ela continua fazendo na minha vida. Então nós vamos iniciar aqui, para quem fala que Nossa Senhora não está na Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15. Aqui nós sabemos que a serpente era a mais astuta dos animais e seduziu a mulher. E a mulher comeu do fruto proibido, que Deus tinha dito que não era para comer. E Deus perguntou para Adão, Adão falou que foi a mulher que ofereceu, a mulher falou que foi a serpente que ofereceu. Então Deus disse, porque fizeste isto, falou para a serpente, porque fizeste isso, será maldita em todos os animais e feras dos campos, andarás
de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. No versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muitas pessoas dizem, não, mas essa daqui era Eva, não tem nada a ver com Nossa Senhora, não tem nada a ver. Eva foi a mulher que foi expulsa do paraíso. Eva foi a mulher que cedeu à oferta da serpente e levou Adão a pecar. Tantas pessoas dizem, né, que é por causa das mulheres que os homens caem. Mas desde o começo da criação, Eva já fez isso. E quem que é Maria? Maria é o contrário de Eva. É a mulher que trouxe a salvação ao mundo. É a mulher que abriu o paraíso para nós novamente, através de Jesus Cristo, seu Filho, que ela entregou na cruz para derramar o sangue, para que através de Cristo nós pudéssemos voltar para o paraíso, aquele paraíso que uma vez nós fomos expulsos. Então, se você pega Eva ao contrário da ave, né? E ave é o que o anjo disse para Nossa Senhora quando ele fez a anunciação. Quando ele deu aquela notícia de que ela seria a mãe do Salvador. Olha só. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Qual que foi a reação de Nossa Senhora? Qual que foi a reação da Virgem Maria? Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, meus irmãos. Você que conhece a Bíblia, eu quero que você me diga quantas vezes algum anjo já se dobrou diante de um ser humano. Você vai no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em qualquer momento. Em qual momento que um anjo se dobrou diante de um ser humano? Nenhum. A não ser nesse capítulo 1 de Lucas. O anjo, o arcanjo Gabriel, se dobra diante da Virgem Maria. E olha só, nós temos um exemplo aqui de que o anjo aparece lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 13. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos? Disse ele. Ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, venho como chefe do exército do Senhor. Pode ser São Miguel Arcanjo aqui, né? Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: Que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: Tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E olha só então, o arcanjo Miguel apareceu diante de Josué. E o que aconteceu? Josué se prostrou diante do anjo. E ele disse, e São Miguel disse para Josué: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Porque o anjo estava ali. Nós temos outro momento aqui na Bíblia também, em Tobias, né? Eu gosto muito do livro de Tobias. O pai do Tobias fica cego, e aí ele manda o filho dele, o pai do Tobias chama Tobit, e manda o Tobias em uma viagem para pedir ajuda, para encontrar com a sua prima Rebeca, da sua família. E Tobit faz uma oração que o anjo do Senhor te acompanhe. E quem acaba acompanhando Tobias é o arcanjo Rafael. E ele ajuda o Tobias durante a sua caminhada para expulsar o demônio da Sara, né? Depois você pode ler o livro de Tobias, que é muito bacana. E aí no capítulo 12 ele revela quem ele é. Olha, capítulo 12, versículo 15. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Olha só o versículo 16. Ao ouvir estas palavras, eles
ficaram fora de si. Quem é eles aqui? Aqui é o Tobias, o Tobit, a Sara, os servos. E tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Essa é a reação de quando um ser humano encontra um anjo. Depois, se nós vamos lá no capítulo 13, eles ficaram... Deixa eu ver aqui quanto tempo. Eles ficaram com o rosto por terra, louvando, bendizendo, glorificando, engrandecendo a Deus, porque eles tiveram a graça de encontrar com um anjo. E por que é diferente quando... Então nós vemos lá o arcanjo Miguel encontra Tobias, o arcanjo Miguel encontra Josué, o arcanjo Rafael encontra Tobias e o arcanjo Gabriel encontra Maria. A diferença entre esses três encontros é que quando o ser humano se encontra diante de um anjo, principalmente diante de um arcanjo, ele se prostra por terra. Nós temos o exemplo de Isaías também, né? Que ele cai morto por terra quando ele vê o anjo, quando ele experimenta a glória de Deus, Isaías 6. Ele diz, eu não sou digno, ele grita, né? E o anjo vem e traz uma brasa de fogo, coloca na língua dele. Mas quando o arcanjo Gabriel encontra Nossa Senhora, ele se prostra diante dela e diz, ave cheia de graça. Isso daqui não é um homem falando. Isso daqui não é a cabeça de um filósofo, a cabeça de um historiador, a cabeça de um intelectual. Isso daqui é um anjo, uma pessoa vindo da parte de Deus, que se prostra diante de uma mulher para dizer, ave cheia de graça. Você é cheia da graça. Você é plena da graça, né? Em latim, ave Maria gratia, plena. Plena da graça, transbordando da graça. Essa é a diferença entre Nossa Senhora e qualquer outro ser humano comum. Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Ela foi escolhida para trazer Jesus no mundo. Ela foi escolhida para dar à luz aquele que nos salvaria. Ela é corredentora. Deus se colocou diante dela, se humilhou diante da vontade, do livre-arbítrio dela, porque Nossa Senhora tinha livre-arbítrio. Ela podia ter dito não para o anjo, podia ter dito não para o plano de salvação que Deus tinha preparado, mas ela disse sim. Ela se humilhou, e ela cantou, e ela rejubilou, e ela se alegrou, e ela reconheceu quem que ela era. Todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Olha só. Vamos continuar encontrando Nossa Senhora aqui na Bíblia, no Antigo Testamento. Se nós formos lá no livro de Provérbios, no versículo 31, capítulo 31, desculpa, no versículo 28, nós temos: seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Esses aqui somos nós, os filhos da Virgem Maria. E olha só, aquele ódio que no livro do Gênesis Deus colocou entre a mulher e a serpente. É entre a mulher e o demônio. Entre a descendência da mulher e a descendência do demônio. Entre aqueles que a chamam de bem-aventurada e entre aqueles que não gostam da mulher. Aqueles que desprezam a mulher. Aqueles que não se importam com a mulher. Aqueles que dizem que a mulher é uma pessoa qualquer. Olha só o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Pois quem me acha, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Essa é Nossa Senhora. Aqueles que acham ela, encontram vida. Quantos milagres já foram testemunhados através da intercessão dela. Muitas pessoas dizem que Nossa Senhora não faz milagre. Realmente, aquilo que diz Santo Afonso Maria de Ligório, ela não é o sol, mas ela reflete o sol. Ela não realiza milagres, mas ela alcança os milagres. Ela alcança as graças de Deus. Ela intermedia os milagres do Senhor. Aqueles que me encontram, aqueles que me acham, encontram a vida e alcançam o favor do Senhor. Ela é a intercessora por predileção. Aquela que nós sabemos no livro de João, no capítulo 2, aquele casamento em Canaã, Jesus disse, a minha hora não chegou. Ela antecipa a hora de Jesus e diz, fazei tudo o que ele vos disser.
Meus irmãos, Nossa Senhora é incrível. A Virgem Maria é incrível. Olha só. Se nós vamos desde o livro do Gênesis, passando pelo livro de Provérbios, dos Salmos, a sabedoria, os Evangelhos, nós vamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor e sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e nas cabeças 7 coroas. Olha no versículo 6. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamada Demônio, Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava de noite diante de nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. No versículo 15, meus irmãos. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O dragão se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Você aí que é católico, que você que guarda os mandamentos, você que traz o testemunho de Jesus, saiba que o dragão está furioso contra você. Saiba que o dragão quer fazer guerra contra a descendência da mulher. E saiba, se você faz parte da descendência de Nossa Senhora, você vai ser atacado neste mundo. Mas nós temos a palavra de Cristo. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E Jesus só pôde vencer o mundo porque ele se encarnou, ele veio, ele pisou nessa terra, ele conheceu nossa natureza por causa de Nossa Senhora. E como é maravilhoso um católico verdadeiro, que é da descendência da mulher, que tem consciência disso, guardar os mandamentos de Deus e trazer em si o testemunho de Jesus. Como é maravilhoso nós termos Maria por nossa mãe. Santo Afonso dizia: quem não tem Maria por mãe não pode ter Deus por pai. Que maravilha é podermos chamá-la, porque nós somos os seus filhos, nós somos a sua descendência. Bem-aventurada, bendita, feliz Maria, maravilhosa Mãe de Deus que aceitou o plano da salvação. É por causa dela que hoje o Cordeiro, o sangue do Cordeiro venceu e o dragão foi precipitado. E nós somos mais que vencedores, como nós refletimos 2 semanas atrás, Romanos 8:35. Somos mais que vencedores. Porque todas as graças de Deus nós alcançamos por meio dela. Ela é quem nos alcança tudo da parte de Deus. Ela é quem nos dá graças incessantemente. Ela é quem nos protege contra o dragão. Ela é quem nos defende nas batalhas espirituais. Ela é quem nos alcança os milagres. Ela é quem intercede por nós. Ela é quem nos guarda. Ela é quem nos protege. Ela é quem, com unhas e dentes, defende a nossa vida do mundo, do pecado e do demônio. Meus irmãos, Nossa Senhora quer que a gente seja santo. Nossa Senhora tem um plano para nós. Nossa Senhora quer que nós façamos parte dessa geração que proclama ela como bem-aventurada. Nossa Senhora quer que nós sejamos da sua descendência, porque ela sabe, nós temos uma escolha. Ou nós somos da descendência da mulher, ou nós somos da descendência do dragão. A quem você quer servir? Você quer fazer parte de qual exército? Da mulher ou do dragão, meus irmãos? Não tem como. Ou você aceita Nossa Senhora, ou você vai com o dragão. E que alegria
nós podemos ser da descendência da mulher. Que maravilha, meus irmãos. Eu fui batizado quando eu tinha 15 anos e eu tive um processo de aprendizado, de experiências com Deus muito maravilhoso. Eu vivi no Brasil durante mais ou menos 10 anos na Igreja Católica. Eu passei por muitos períodos difíceis. Mas no último ano que eu estava no Brasil, Deus me deu a graça de participar de um encontro chamado Ágape Terapia, onde ele me revelou muitas coisas da minha vida. Uma das coisas mais marcantes desse Ágape Terapia, é um encontro de cura interior por 7 dias, foi o que Deus me revelou da minha concepção. Quando eu fui concebido, a minha mãe queria de todo jeito ter um filho do meu pai, e ela viu que o meu pai tinha ficado noivo da mulher que ele é casado hoje, e ela fez uma feitiçaria, um trabalho de macumba, um trabalho de... como que chama? Eu sei lá. Ela fez um negócio. Não lembro direito. Simpatia, essa é a palavra. Ela fez uma simpatia. Simpatia é negócio pro Satanás, tá? Só pra caso você não saiba. Ela fez uma simpatia e queria engravidar do meu pai de todo jeito, porque ela tinha perdido a virgindade do meu pai quando ela tinha 23 anos, eu acho. E aí aconteceu de que a simpatia, que negócio que ela fez, aquela coisa satânica, deu certo, ela engravidou. Mas ela era uma menina de 24 anos, totalmente despreparada, não sabia muito bem o que fazer, passou pela cabeça dela muitos pensamentos de me abortar, e ela sentiu aquilo que é normal muitas vezes para mãe de primeira viagem, que dizem, uma rejeição, seu corpo rejeitava e ela rejeitava também, e aquele pensamento de abortar, eu vou abortar, e eu não sou capaz de criar uma criança sozinha. Suas amigas intercederam e convenceram ela que ela daria conta de educar um filho, de criar um filho, de ter o filho. E ela desistiu daquele negócio de abortar. Quando eu vim ao mundo, meus irmãos, por causa dessas situações muito negativas, que eu não fui uma criança assim que o meu pai e minha mãe queriam me ter, na verdade foi por uma coisa egoísta da minha mãe. Mas nesse encontro Deus me mostrou e eu revivi tudo isso, e Deus me deu a graça de ser curado de todas essas palavras que eu ouvi no ventre da minha mãe. E quando eu vim ao mundo, Deus me mostrou o que aconteceu. Por vários motivos. Quando eu nasci, a minha mãe me levou para ser batizado, o padre não aceitou porque eu não tinha pai, porque ela não era casada, e ela foi muito revoltada com a igreja, se revoltou com Deus, assim, fruto do próprio pecado, mas enfim. E ela resolveu deixar que eu crescesse sem me batizar, sem que eu tivesse um ensino religioso, sem me levar para catequese. Eu cresci e eu fui batizado depois lá com meus 15 anos. Mas enfim. O que aconteceu? Quando eu nasci, Deus me mostrou a cena. Uma enfermeira me pegou no colo. E ela era muito católica. E ela entregou a minha vida para Nossa Senhora. Eu nasci no hospital, eu acho que era Mater Dei, 28 de novembro de 1990, 9 horas da manhã. Uma enfermeira muito devota me ofereceu para Nossa Senhora, e desde o meu nascimento, Nossa Senhora tem cuidado de mim. Eu passei por uma fase de suicídio, que eu queria tirar minha própria vida, eu tinha muito ódio, faltava muito amor, dos meus 13 até os meus 15 anos. E eu fui batizado, recebi a minha primeira comunhão, fiz a minha confirmação, comecei a participar de um grupo de oração, vivi períodos maravilhosos, sofri muito, mas foi só depois de 9 anos caminhando que Deus me mostrou isso. E eu tinha recebido há uns 3, 4 anos antes desse evento do Ágape Terapia um livrinho chamado
Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Eu tinha tentado ler, tinha tentado fazer a minha consagração a Nossa Senhora. Nunca tinha conseguido, meus irmãos. Depois desse retiro, Ágape Terapia, que Nossa Senhora me pegou no colo e me deu um novo nascimento. Eu saí desse retiro em um mês. Eu li o livro, me preparei e fiz a minha consagração dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, antes de eu sair do Brasil. Depois, fevereiro de 2015, eu vim aqui morar onde que eu moro hoje em dia. E eu passei por muitas dificuldades ainda. E aqui eu já era escravo, né, de Nossa Senhora, consagrado à Virgem Maria, oficialmente pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Enfim, Nossa Senhora alcançou a graça da conversão, da volta para Deus, do arrependimento dos meus pecados. Eu tive experiências maravilhosas aqui. E a última foi nessa segunda-feira dessa semana, onde eu ia renovar as minhas promessas junto com o grupo que eu faço parte da Legião de Maria. E Nossa Senhora falava forte ao meu coração. E eu derramava as minhas lágrimas e agradecia a Deus por ter uma mãe tão boa, por ter uma mãe que cuidava de mim com tanto carinho, com tanto amor, que me dava graças infinitamente, que me dava graças que não acabavam nunca. Que me deu a graça de voltar para Deus, a graça de ter dignidade. Meus irmãos, eu me afastei aqui, nesse tempo que eu estou morando aqui no Reino Unido, eu me afastei de Deus de uma forma terrível. Eu coloquei um brinco na minha orelha, coloquei outro na outra orelha, comecei a ir para balada, vivi uma vida de imundície, do pecado, me deixei aliciar pelo demônio, estava quase abandonando o exército, já tinha abandonado o exército da Virgem Maria, já tinha parado de rezar, já tinha me afundado no pecado, e Nossa Senhora foi lá, estendeu a mão, me tirou do meio da lama, me alcançou a graça de Deus. Eu testemunhei o que aconteceu comigo há 2 anos atrás, onde ela alcançou do Espírito Santo um arrependimento genuíno dos meus pecados, uma contrição, sabe? E às vezes ela ainda me dá essas graças, no meio do meu sono eu choro, me arrependo dos meus pecados, e ela coloca no meu coração o desejo de me confessar, e ela traz essa graça maravilhosa, meus irmãos, e quantas outras graças que eu não consigo, não dá tempo de testemunhar aqui. E o que eu posso dizer para você é que Nossa Senhora é cheia das graças, e eu, no título de Nossa Senhora das Graças, numa imagem que ela apareceu, ela tinha muitos anéis, e desses anéis, alguns estavam brilhando, outros estavam foscos e não brilhavam, e perguntaram para ela: Maria, por que você tem esses anéis que não brilham? E ela disse: essas são as graças que eu tenho para derramar nos meus filhos, mas eles não pedem, são as graças que eu tenho para derramar, mas as graças que não são pedidas. E nessa segunda-feira eu tive a graça de enxergar quantas graças ela derramou na minha vida. Quantos milagres eu tive a graça de testemunhar. De conversão, de santificação, de salvação, de restauração da minha vida, de libertação, de purificação e de dignidade. É isso que Nossa Senhora faz. É por isso que nós temos que ser devotos. É por isso que nós temos que ser do exército dela. É por isso que nós temos que ser consagrados a ela. É por isso que nós temos que ser escravos dela, porque ela cuida de nós, porque ela nos permite permanecer no caminho de Deus. Quando nós estamos entortando, ela vem dar uma cajadada pra gente acordar pra vida, pra gente se arrepender, pra gente ter a contrição dos nossos pecados, pra gente se confessar, pra gente voltar pra ter uma comunhão mais perfeita com Deus. É ela que nos alcança todas as graças de Deus. Como rejeitar, como deixar ela de lado, como não colocar ela numa, sabe, num lugar de destaque na nossa vida, ao lado de Cristo, abaixo de Jesus.
ela é a pessoa que tem mais glória hoje no céu, e ela continua nos alcançando graças, ela continua nos alcançando bênçãos, e durante essa quaresma nós temos que ser devotos dela, nós temos que nos aproximar dela, porque ela vai nos ensinar a viver a quaresma bem, meus irmãos. Talvez essa era a mensagem que eu tinha para dar nessa formação. Nós temos que nos aproximar de Maria, para que ela nos ensine a viver a quaresma. Ela que viveu e fez da sua vida inteira aqui na terra uma quaresma. Viveu o deserto, passou pelas dificuldades, pelas cruzes, os jejuns, as mortificações, as penitências de Maria, meus irmãos. Ela é a mestra da quaresma. Ela é a mestra do jejum, da penitência. Ela que guardava tudo no seu coração e deixava a palavra de Deus frutificar. Nós temos que aprender com ela, com as virtudes dela, com o amor que ela tinha a Jesus. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir ninguém nessa terra que mais amou Jesus do que Maria. E é por isso que ela nos ensina a amar Jesus também. Por isso não é pecado nenhum nós amarmos Maria, não é pecado nenhum nós venerarmos Maria, não é pecado nenhum e não é errado nós fazermos parte da sua descendência. Porque no fim dos tempos é com ela que nós vamos receber a coroa da glória no céu. É através dela que nós vamos alcançar a perseverança que nós precisamos para permanecer firme. É por meio dela que nós vamos conseguir a conversão, a nossa própria conversão, a conversão da nossa família, a conversão dos nossos amigos. E é com ela que nós vamos ver os milagres do Senhor se realizando na nossa vida. Se nós servirmos a Mãe de Deus, nós vamos aprender a servir melhor o Filho dela. Ela vai nos guardar no seu coração. Ela vai nos proteger com seu manto sagrado. Ela vai nos ensinar a viver uma quaresma de uma forma que agrade a Deus. Nós queremos te pedir, Mãe, nesse momento, finalizando essa formação, a tua graça. As graças que a Senhora tem a derramar sobre nós, Mãe. As graças que até hoje talvez nós não tivemos a coragem de pedir. A graça de sermos libertos de todo espírito de sexualidade desregrada. A graça de sermos puros. A graça de fazermos a vontade de Deus. A graça de dizermos sim à nossa vocação. A graça de nos abrirmos e recebermos o Espírito Santo, como a Senhora recebeu em plenitude, que a sombra do Altíssimo nos envolva pela tua intercessão, por meio do teu coração imaculado, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que nós sejamos santos nesses tempos de hoje. Mãe, coloca-nos no teu coração imaculado e purifica-nos de todo vício, de todo apego, de toda impureza, de todo pecado, de tudo que desagrada a Deus, de toda contaminação, de todo mal. Arranca as raízes do nosso coração. A Senhora que foi servir a sua prima Isabel e foi ajudá-la durante 6 meses. Mãe, vem nos ajudar também o tempo que for necessário. Faz uma faxina no nosso coração. Ajuda-nos a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Alcança-nos a graça da contrição verdadeira, Mãe. Esse dom maravilhoso do Espírito Santo, que nos leve às lágrimas, que nos leve a sorrir, que nos leve a receber os dons do Espírito de Deus. Nós queremos viver uma vida espiritual. Mãe, a Senhora que viveu a vida plena no Espírito, nós não queremos mais viver na carne. Ajuda-nos nessa quaresma, Mãe, a nos desvencilhar dos laços da carne, do pecado, dos apegos. Ajuda-nos a ser pessoas melhores. Ajuda-nos a ser melhores na nossa vocação de casados, de celibatários, de religiosos, de padres, de bispo. Ajuda o Papa, Mãe. Ajuda a tua igreja. A Senhora que é mãe da igreja. Derrama as tuas graças sobre o clero. Derrama as tuas graças sobre os leigos. Derrama as tuas graças para a santificação da igreja. Ajuda-nos a participar da Santa Missa com o teu coração. Salva-nos de nós mesmos, Mãe. Nós confiamos a nossa vida inteiramente a Ti. Consagramos a Ti. Consagramos-nos como Teus escravos, como Teus servos. Somos parte dessa geração que Te proclama bem-aventurada. Somos Teus. E tudo o que nós temos também é Teu, Mãe. Administra os nossos bens. Cuida
da nossa vida e nos leva a conhecer mais o Teu Filho. Alcança-nos a intimidade com o Senhor. Alcança-nos o amor do Senhor. Alcança-nos nesse deserto da quaresma as graças que nós precisamos para permanecer firmes durante o resto do ano. Mãe, ensina-nos a ser mais católicos. Ensina-nos a amar Jesus com todo o nosso coração. E nós poderemos celebrar com a Senhora, cantando o seu Magnificat, cantando os louvores do Senhor e vivendo uma vida que agrada a Deus. Obrigado, minha mãe. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado pela tua intercessão. Obrigado pelas graças que estão sendo derramadas agora. As pessoas que estão sendo alcançadas, os milagres que estão se realizando, as conversões que estão acontecendo, as curas, a ressurreição de almas que estavam dilaceradas, mortas no pecado, que agora sentem no seu coração a vida. Pois aqueles que te acham encontram a vida. Bendita és tu, Maria. Obrigado pela tua intervenção. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor de mãe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.